Muitos pais têm a dificuldade de estabelecer limites em casa com os filhos, acham que não podem dizer não aos filhos e que não podem frustrá-los de maneira nenhuma. Isso tem causado muitos problemas com as famílias. Vamos falar sobre isso? Alguns pais têm a ideia errônea de achar que não podem falar não aos filhos, que precisam, falar sempre o que o filho quer ouvir, satisfazer os desejos dos filhos, estar sempre à disposição deles e fazer tudo o que eles querem. Isso tem causado muitos transtornos aos próprios pais e aos próprios filhos. Por exemplo, tem acontecido muito, principalmente na escola, que as crianças, é o meio social, o primeiro meio social ali, que as crianças vivem fora da família. Muitas crianças, não querem fazer as atividades, não querem seguir as regras da escola e causam, às vezes, muita confusão por causa de não querer seguir, as regras ou não querer aceitar o que o professor tem a dizer. Aconteceu até algumas vezes esse ano na escola em que eu trabalho, de pais irem lá reclamar com a direção, com a coordenação, de que os professores chamaram a atenção dos filhos deles. E teve pais que ficaram muito bravos, Teve um pai lá, um caso de um pai que ficou muito bravo, brigou, discutiu com a professora, depois fizeram uma reunião para chamar ele para conversar também junto com a professora e a coordenação da escola, e ele continuou muito enfático que estava errada, que a professora estava errada, que ela não podia fazer aquilo com o filho dele e que ele ia processá-la, levá-la à justiça. E a gente vê nisso, que exemplo os pais que agem dessa forma estão dando aos filhos? Será que o pai realmente está ajudando o filho? Será que isso é bom para essa criança? Porque quando os pais não dão limites aos filhos e acham que os filhos, têm que ter todos os seus desejos atendidos, não podem sofrer frustrações, não podem, ter nada que contrarie o filho, isso, na verdade, os pais estão enfraquecendo aquela criança, deixando uma pessoa fraca, egocêntrica, que não sabe fazer as coisas em comunidade, não sabe lidar com as frustrações e que não tem empatia com outras pessoas. Na verdade, esse episódio que eu estou contando me deixou bem preocupada, porque eu vejo que ultimamente isso tem crescido muito, Muitas crianças estão assim. As crianças estão com aquele senso de que tudo tem que girar em torno delas, que todos têm que fazer o que elas querem, quando elas querem e como elas querem. Eu já realmente vi crianças que elas ditam as regras na casa. Elas ditam que vão comer, elas ditam que vão assistir, até que os adultos vão assistir. Eu um dia presenciei um pai que queria ouvir lá, assistir o jornal, e o filho falou, não, eu não quero assistir isso, eu quero assistir meu desenho. E o pai colocou no desenho e a criança assistiu o que ela disse que ela queria. Quer dizer, nem o pai pode ter a liberdade de assistir um programa num determinado horário, porque o filho não quer. Então isso não é bom para as crianças. Isso só traz prejuízos para essas crianças. Essas crianças, elas crescem com insegurança. Elas não sabem lidar com os nãos que elas vão receber. Elas se tornam pessoas inseguras, que não sabem lidar com as frustrações, que passam a achar que o mundo lhes deve algo, que os pais lhe devem algo. Muitas dessas crianças podem, existem estudos que dizem que elas podem usar drogas, têm a tendência a usar bebidas alcoólicas em excesso, a fazer jogos perigosos em excesso, porque elas acham que tudo pode ser feito, porque elas sempre foram atendidas, os pais sempre fizeram tudo o que elas queriam. Então, na verdade, isso que tem causado muito sofrimento aos pais e às suas famílias.
eu me lembrei de um exemplo de uma conhecida minha, que eu lembro que ela tinha essa forma de educar os filhos. Os filhos podiam dizer o que quisessem, falar o que quisessem, fazer o que quisessem, que ela não os repreendia, não os educava, não os dava limite. O que aconteceu que mais tarde os filhos passaram a usar drogas, passaram a roubá-la, faziam coisas muito erradas, né? Até mesmo ameaçando-a, né? Ameaçando a própria mãe, que se não desse o dinheiro ia, né, esfaqueá-la. E aconteceu várias coisas. E esses filhos tiveram depois que passar por clínicas de, né, recuperação, e foi difícil. Mesmo depois que eles passaram por essa clínica de recuperação, que a gente, né, se encontrou, eu lembro de um episódio de que ela estava explicando uma coisa para o filho simplesmente falou, não, cala a boca, não, para de falar, eu não quero ouvir, chega de falar, para de falar. Falou isso com a própria mãe e ela ficou muito sem graça, porque eu fiquei sem reação, ela ficou sem reação, e ele achando que estava mais do que certo falar com a mãe daquela forma. Então, isso é muito preocupante, porque os filhos, eles têm que ter limites, nós temos que ajudá-los a saber que eles têm regras a cumprir, que eles têm que respeitar os pais, têm que respeitar o próximo, até porque, quando ele for adulto, que ele tiver um chefe, que tiver que trabalhar, lidar com outras pessoas, as pessoas não vão bater nas costas deles e falar, tudo bem, você não quer fazer desse jeito, quer fazer do seu jeito, tudo bem, pode fazer do seu jeito. Isso não vai acontecer, né? As frustrações são necessárias. As crianças precisam passar por frustrações, sim, quando são crianças. Elas precisam ouvir não. Muitas pessoas acham que na disciplina positiva a gente não diz não ao filho, mas isso não é verdade. Quando é hora de dizer não, nós sabemos e que devemos dizer esses não. Por exemplo, se o filho sabe que tem que fazer determinado trabalho em casa e ele fala, não vou fazer, não quero fazer, não vou fazer, você não vai me obrigar. O que deve dizer? Olha, aqui em casa nós respeitamos as pessoas e tratamos todos com respeito. Você acha que está certo você me tratar desse modo desrespeitoso? Eu acho que você me deve desculpas. Fale de uma forma calma, mas firme. Então, é importante os pais estabelecerem que existem regras, que as crianças têm limites a cumprir, determinado até certo ponto. Os pais é que têm que tomar as decisões. Certas decisões podem ser tomadas em família, mas muitas das decisões, a palavra final é dos pais. Afinal, vocês pais são os adultos. E é importante quando você disser não, porque o filho sempre gosta de testar os pais, até ver aonde o pai vai e esse consegue fazer com que o pai ou a mãe ceda o que eles querem. Se os filhos insistirem nisso, principalmente adolescentes gostam muito de insistir e ficar argumentando, não fique argumentando muito sobre o porquê não fazer aqui. Simplesmente diga, meu filho, eu amo você, e a resposta é não. E sustente o seu não. Se você disse não, mantenha o não. Então, pais, crie seus filhos para serem pessoas fortes emocionalmente, resilientes, com amor ao próximo, com empatia e com um senso social bem estabelecido. Diga não quando for necessário. E aí, faz sentido para você? Se faz, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com seus amigos, com seus parentes, com aquelas pessoas que você sabe que precisam dessas dicas. Dê um like também para que o YouTube entenda que esse vídeo é bom e que ele possa indicar para mais pessoas. Me sigam também no meu Instagram, Elaine R. Silva Duque, para mais dicas. E até a próxima. Tchau, tchau.